Olá, essa aqui é uma apresentação em que a gente trabalha o nosso tópico 12 do Moodle, que corresponde aos processos de lutas sociais no Brasil. Neste semestre, especificamente, essa é a segunda aula da nossa última unidade, que é uma unidade em que a gente discute a relação do Estado com a sociedade civil. A gente teve um primeiro encontro trabalhando a noção de democracia participativa. Nesse a gente vai ver a questão das lutas sociais no Brasil, como os movimentos sociais, determinadas lutas têm incidido nessa relação de cobrança e tensionamento do Estado nos processos de formulação e acompanhamento, execução, avaliação de políticas públicas que contemplam as mais diferentes demandas de diferentes espaços sociais. E depois a gente tem um terceiro encontro nessa unidade para trabalhar especificamente, né, a presença bem recente, a partir de 2016, de um marco regulatório para as relações, né, de financiamento entre o Estado e organizações da sociedade civil. Especificamente sobre lutas sociais no Brasil, a gente precisa ter um entendimento que se trata de um histórico bastante longo, né? O Brasil, apesar de às vezes o senso comum atribuir e fazer uma crítica a respeito de uma sociedade que seria despolitizada, que seria em determinados momentos assim muito acanhada, muito acomodada, né, e que não tem as mesmas forças, não demonstra ser tão aguerrido quanto aparece em outras sociedades vizinhas aqui da América Latina, por exemplo, onde, né, os processos de mobilização social são muito grandes e muito fortes. O Brasil tem sim, né, uma história bastante relevante para contar, né, nesse campo dos tensionamentos e das lutas sociais também. Tá? Para esse encontro, por exemplo, aqui desta aula, a gente toma como base um texto da Maria da Glória Gon, uma socióloga da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas, em que ela faz, né, um rememorado bastante interessante de muitas lutas em diferentes períodos históricos brasileiros, né? E desde o Brasil colônia até os tempos recentes, agora já da virada do século XXI. Né? Os movimentos sociais, que na verdade são esses grandes espaços, né, onde se gestam diferentes formas de protesto, de cobrança do Estado com relação a garantias de direitos e a políticas públicas, né, são definidos a partir de elementos a gente pode chamar de culturais, de lutas de classes, ou das duas coisas misturadas. Né? É a partir de vetores como esses, né, de elementos culturais ou de lutas de classes, que normalmente se organizam os movimentos sociais. E o que une essas pessoas nos movimentos é mais do que uma identidade, né, mas às vezes também um processo histórico, né, uma classe, uma questão cultural é muito ligada a um processo histórico, muito mais do que uma identidade, embora a gente vai ver lá no final da apresentação, né, que os chamados novos movimentos sociais se organizam e se articulam muito a partir de identidades, mas essas identidades elas não são suficientes, né, para manter a coesão desses movimentos. Na verdade, os movimentos, além de determinados momentos, né, especialmente esses novos movimentos sociais, fazerem lutas pelo reconhecimento de identidades, eles também têm a sua história em comum. Né? Então, o movimento social não se resume a grupos de interesse ou simplesmente uma ação histórica de grupos sociais ou um modus de ação coletiva, mas às vezes misturam esses três elementos, né? E também não podem ser confundidos com lutas em espaços institucionalizados, que são esses espaços formais, por exemplo, do aparelho do Estado. Então, partidos políticos, por exemplo, fazem determinadas lutas que às vezes podem estar alinhados, podem ter simpatias, podem ter relações com movimentos sociais, mas eles acontecem em espaços institucionalizados, né? Ou seja, espaços formais. E os movimentos sociais eles atuam muito no calor mesmo de forças sociais que, independente de institucionalização, e às vezes acontecendo até à margem dessa institucionalização, ou lutando para garantias de direitos, ou seja, lutando pela institucionalização desses processos, desses direitos, é que vai alcançar em determinado momento, talvez, né, esse espaço da institucionalidade, mas o seu movimento efetivamente acontece fora dele. Né? E no Brasil a gente tem, então, assim, desde o Brasil colônia, por exemplo, muitas revoltas, né? O texto passa por muitas revoltas em vários espaços, né, regionais, no norte, no nordeste, no centro, no sul do Brasil, onde normalmente as revoltas
ditas populares eram lideradas por homens livres e pobres, né? E homens livres e pobres no Brasil colônia era o penúltimo extrato social, né? Que estava acima somente dos escravos, né? Pessoas que não gozavam de liberdade, né? Normalmente essas revoltas eram contra privilégios de senhores de engenho, né, clero, militares, que esses sim eram as elites, digamos assim, das frações sociais, né, ou dos estratos sociais que existiam no Brasil. Acho que não fazia sentido a gente falar de classe social nesse momento, mas esses estratos de elite eram objeto, né, da revolta desses homens livres e pobres, e eventualmente também contra outras classes urbanas que, à medida que avança o processo de colonização, como grandes comerciantes e artesãos, por exemplo, um extrato médio, mas que passava também a gozar de alguns privilégios, também eram objeto de algum tipo de revoltas populares. Normalmente as pautas dessas revoltas eram em torno de direito de reconhecimento contra extorsões econômicas arbitrárias da coroa, contra a inexistência de direitos políticos, econômicos e por aí segue. Já no Brasil República, né, ainda digamos, pensando ainda na Primeira República, finalzinho do século XIX, início do século XX, há um processo de substituição da mão de obra escrava pela assalariada. Né? A proclamação da República é praticamente contemporânea da abolição da escravatura do ponto de vista formal, mas a elite do Brasil República, dessa Primeira República, digamos, ainda eram classes agrárias abastadas, né, ligadas à burguesia inglesa, né, que a partir de 1808 passa a trazer seus interesses econômicos para cá, e esses interesses econômicos têm que ser negociados com essas classes locais, digamos assim, que passam a administrar uma fração, né, da exploração de caráter imperialista que se faz nesse momento. Essa classe que vai dominar a atividade econômica desde a chegada da família real, por exemplo, em 1808, e a partir daí se estabelece, né, entre as elites locais, assim como já existia, né, um acordo entre as elites locais com a coroa portuguesa até então. A partir de 1808, os acordos dessas elites locais, que não se modificam substancialmente, passam a ser feitos com já uma burguesia inglesa, né, de caráter industrialista, já com áreas modernizadores, aqui a gente está falando já, né, do início do século XIX, e que vão imprimir, né, a formação de uma primeira classe industrial, digamos assim, uma incipiente industrialização, evidentemente, né, mas já com uma formação de uma classe proletária, né, e aí as imigrações também que vêm, né, especialmente da Itália, trazem, né, no seu bojo também ideias de caráter anarquista, né, que vão alimentar também, do ponto de vista de uma leitura de classe, essa condição de trabalhadores, né, a que vão estar sujeitos os imigrantes, né. E as primeiras lutas sociais desse período, então, de uma república velha, são lutas de trabalhadores, né. E ainda, claro, as revoltas, né, também já passam a ser de outra ordem, né, passam a estar ligadas a serviços urbanos, né. O Brasil já contava com alguns grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio, Salvador, Recife, né, de forma descentralizada, em Minas Gerais também. E as revoltas passam a estar ligadas à qualidade desse serviço, às condições de moradias, analfabetismo, direito por voto, né, né, lutas contra iniciativas do Estado, né, que forçavam algumas coisas, né, como colocação de trilhos, inspeção de bagagens, enfim, uma série né, vacinação, né, até houve revolta popular contra a obrigação de vacinação, contra a febre amarela, coisas desse tipo, né. E essas revoltas são protagonizadas por camadas médias da população, né? Já não é mais aquele primeiro extrato, né, de homens livres acima da escravatura, mas já camadas medianas, né, que travam essas lutas já de caráter urbano, né, já passando por uma incipiente industrialização e inclusive, né, revoltas puxadas por militares de baixa patente em torno de condições de trabalho, de algumas visões já nacionalistas, especialmente na República Velha, né. Já a partir da República Nova, né, de 1930, né, e com o processo de industrialização animado, né, pelo governo Getúlio Vargas, etc., né, já se forma talvez uma pequena burguesia industrial brasileira, né, e aqui eu recomendo, né, a crítica de Florestan Fernandes à formação da burguesia nacional, né, para mostrar suas debilidades como classe, que nunca foi uma classe, na verdade, que intentava efetivamente, né, digamos assim,
fazer uma luta contra o Estado, né, como foi a burguesia europeia, por exemplo, né, que foi uma burguesia revolucionária que peitou e brigou e lutou contra um estado de coisas. Né? A burguesia brasileira, na crítica de Florestan Fernandes, é uma burguesia que nunca deixou de estar abraçada, né, e sorvendo das benesses do próprio Estado. Então nunca foi uma luta efetivamente contra o Estado, né, de uma classe contra o Estado, mas de uma classe que governa junto com o Estado e beneficiada, né, por alguns privilégios que o Estado brasileiro, desde a colônia, né, e também depois na República Nova, vai forjando, né, esse tipo de organização burguesa. Mas há, né, uma reconfiguração da classe trabalhadora, né, uma classe mais industrializada, né, o advento do sindicalismo finalmente chega também ao Brasil, né? Então, assim, não é mais uma classe eminentemente formada por imigrantes estrangeiros, há uma proletarização da produção, da população crescentemente urbana, né? Onde começa é um período que começa um êxodo rural bastante significativo no Brasil, com o processo de industrialização e de urbanização. Sem dúvida, né, nas décadas seguintes vai se intensificar até atingir seu ápice nos anos 70, digamos assim, mas inicia, né, esse processo de proletarização das cidades. Né? E há a figura de um Estado desenvolvimentista e regulador do próprio movimento sindical, né, mais tarde da própria relação trabalhista, né, com a criação da CLT, e as lutas políticas desse período seguidamente são colocadas na clandestinidade, né, pelo absolutismo, inclusive, do próprio Estado Novo, né, a partir de 1937, por exemplo. Né. Já nas décadas seguintes, né, com os projetos nacional desenvolvimentistas do próprio Getúlio, depois né, o Juscelino Kubitschek e o Jango, né, o João Goulart mais tarde, né, vai haver uma abertura, né, ao capitalismo industrial internacional, há um posicionamento, né, exigido, né, na questão da Guerra Fria que se implementa desde então. Né, isso faz, né, se criar uma relação que é militar, mas também é econômica, né, com os Estados Unidos. Então, o eixo do imperialismo, né, que se no século XIX estava focado na Inglaterra, no século XX vai se alinhar com os Estados Unidos, né? E aí vai ter essas implicações também. A Guerra Fria vai trazer implicações fortes na luta de classes, né? Os partidos comunistas, por exemplo, vão ser vanguardas importantes no movimento sindical brasileiro, nos movimentos sociais e lutas sociais de uma maneira geral nesse Brasil, né? Nesse período, digamos, no Brasil. E desde o Estado Novo, né? O Partido Comunista que se funda em 1922, né? 100 anos atrás, né? Sofre, né, com a cassação e a clandestinidade por força também, né, desses feixes imperialistas que, marcados pelo processo da Guerra Fria, vão sempre enxergar, né, o comunismo como um inimigo de Estado. Isso aconteceu no Estado Novo, acontece também depois a partir de 1964 outra vez. Né? Mas há, né, uma explosão de lutas camponesas, estudantis, associações de bairro, ou seja, além da classe operária, outros atores sociais passam a trazer suas bandeiras para o espaço público. Né? É um período de grandes lutas de massas que tensionam as relações com o Estado, com o próprio aparato institucional, e que, por estarem tomando justamente esse rumo de uma popularização, vai acabar desencadeando, né, o golpe de 1964 e um regime de exceção, né, onde cessam violentamente, né, essa cultura de mobilização popular que recém começava a se formar no Brasil, né? Era bastante incipiente, estava tomando força, o movimento estudantil ia ser muito forte, foi forte até 1968 com a AI-5, né? Quando o regime de 64 endurece definitivamente, né? As lutas, os processos de perseguição. E há esforços políticos, né? Inclusive alguns grupos, né, vão para a clandestinidade, alguns grupos de resistência à ditadura vão abraçar a própria ideia de luta armada mais tarde, etc. Mas continua existindo, né, espaços de resistência pacíficos, digamos, como as comunidades eclesiais de base. A teologia da libertação nos anos 70, né, traz um alento e uma politização, né? Não é à toa que depois a própria igreja vai perseguir, né, a teologia da libertação, uma teologia produzida a partir da América Latina, a partir de um espaço que sofre um tipo muito particular de opressão e vivia, né, especialmente nos anos 70, quando se forja, né, essa teologia e essa filosofia também. É um período que sofre, o continente todo sofre com ditaduras, né? Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, Paraguai, Peru, né? Colômbia, na América Central, enfim.
E é nesses espaços que vai se produzir, né, essa resistência animada, digamos assim, por uma moral cristã, né, de libertação, de identificação com os oprimidos e coisas nessa linha, né? Então, mobilizações existem durante esse período, né? Talvez uma das mais fortes vai ser o movimento pelas diretas já, em 1984, né, com o afrouxamento do regime a partir da lei da anistia em 79, né? Vai acontecendo um afrouxamento, começa a ter eleição para governadores em 82, depois eu acho que em 86 volta a ter eleição para senadores e tal, e há a campanha forte das diretas já, que é um processo de remobilização popular bastante forte, né? Mas em geral os movimentos estão muito apagados, né? Uma exceção vai ser também na década de 1980 a criação do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terras, perdão, que acaba sendo um dos movimentos ícones, né, dessa retomada democrática também. E é uma exceção para esse período, né? O processo chamado de redemocratização, então, a partir do fim dos governos militares, em 1985, com alguns avanços, depois a própria Constituinte, né, a partir de 86, 87, por exemplo, também vão ser sinais de uma certa abertura, né? Mas traz também, desculpe novamente, né, uma ideia de que muitas lutas sociais tinham ficado muito arrefecidas, né, por conta também da clandestinidade do movimento sindical, da debilidade do movimento sindical, os 21 anos, né, de ditadura e de clandestinidade de vários movimentos, estudantil, sindical, né, aqueles que animavam e tinham mais força, né, eram mais numerosos e tinham pautas mais expressivas desse processo de modernidade industrial e de classes no Brasil, saem muito anestesiados desse período, né? E aí que a gente vai viver nos anos 80, nos anos 1990 também, né? Um certo arrefecimento dessas lutas, né? De forças, né? Com isso que entra também muito fortemente, né? O próprio fim da União Soviética, em 1989, traz para a Guerra Fria, né? E para a animação de vários movimentos de esquerda que tinham essa bandeira, né, do socialismo como uma meta, né, como um horizonte político para suas lutas. Isso tudo passa a ser muito enfraquecido, né, com essas mudanças do final dos anos 80 e início dos anos 1990. Tá? O revigoramento dessas lutas, né, vai aparecer um pouco na Constituição, né, na luta pela Constituição no Brasil, né, o número de emendas parlamentares que o Brasil vai ter na década de 1980, né, antes da Constituição, é bastante significativo, foram aproximadamente 30 mil emendas populares, né, que chegam na Constituinte de 1987, né, que vai gerar uma Constituição promulgada em outubro de 88, mas há um reposicionamento, há um redimensionamento do Estado né, paralelamente com o avanço do neoliberalismo, né, que se institui já no início dos anos 90, por exemplo, no governo Collor, e vai se aprofundar depois de 1994 nos governos Fernando Henrique Cardoso, e leva um tempo, né, até que nos anos 2000 voltem a reaparecer, né, a força das greves, né, que no início dos anos 80, ali, 81, 82, inclusive, né, no período de formação do Partido dos Trabalhadores, que foi uma novidade institucional, política bastante significativa, significava, né, uma retomada de lutas sindicais bastante significativo, bastante forte, né, vai reaparecer no ano 2000 novos movimentos, aí como o MTD também, Movimento dos Trabalhadores Desempregados, outros movimentos que vão surgir, né, do campo, outros movimentos atingidos por barragens, por exemplo, né, e outros movimentos urbanos também que vão aparecendo, como resistência ao neoliberalismo, que graça fortemente, então, toda a década de 90, início dos anos 2000, vai reaparecendo rapidamente algum tipo de novo movimento social, né? Há uma fragmentação de lutas, né, de identidades, as pautas chamadas identitárias, né, lutas por novos direitos, né, como direitos ambientais, lutas feministas, lutas identitárias, né, de negros, idosos, né, de indígenas, jovens, né, a luta de pessoas com deficiência, enfim, reaparecem ou
ou especialmente, né, a partir da Rio 92, mas esse é um período que se reconfiguram, né? Vejam que a gente sai do século XX, assim, de lutas praticamente, né, centradas na questão de classe, né, as lutas sindicais, talvez com a força do movimento estudantil nos anos 60, animado por alguns movimentos internacionais também de lutas estudantis, e na década de 90, 2000, a gente vai ver né, aparecer, digamos, essas pautas identitárias, pautas bem específicas, pautas que não tão marcadas ou centradas, digamos, no recorte de classe, mas, né, por lutas que dialogam, evidentemente, com a questão de classe, né, com as questões econômicas. O Brasil ainda vive, né, o início dos anos 2000, um período de recessão, mesmo com a estabilidade do Plano Real lá em 94, né, saindo de um período de hiperinflação, em termos de crescimento econômico, etc., o Brasil só vai experimentar alguma coisa mais significativa na metade dos anos 2000 em diante, né. Então é um período de fragmentação, de enfraquecimento, né, mesmo daquelas lutas sindicais do ABC, etc., que no início dos anos 80 tenham levado, né, naquele período de reabertura, a criação de novas frentes de lutas também. E a gente vai ver, né, especialmente nos anos 90, nos anos 2000, com essa ascensão do neoliberalismo, uma outra forma de luta social também, que foi chamada, né, do terceiro setor, né, que integrava especialmente as ONGs, as organizações não governamentais, né. Eu citava num outro slide mais atrás ali a Rio 92, uma conferência das Nações Unidas, né, para o meio ambiente, que foi feita no Brasil, foi sediada no Brasil, e que trouxe para o Brasil esse vocabulário, essa temática, né, das organizações não governamentais, que passam a proliferar muito fortemente. A reforma do aparelho do Estado, que a gente já estudou aqui na disciplina também, contribuiu, né, para externalizar para organizações da sociedade civil uma série de serviços, né, que o Estado prestava. E esse termo terceiro setor passa a designar esse conjunto de ONGs, etc., que, do ponto de vista histórico, né, desde a metade do século XX, se identificava muito com esses movimentos e com as lutas sociais, e nesse momento passa a se identificar como um braço do Estado. Então, muda significativamente, né, essa relação entre, digamos, organizações da sociedade civil, lutas da sociedade civil, com a possibilidade de ser prestador de serviço para o Estado. Então, muda bastante essa relação dessas organizações, lutas e movimentos com o próprio Estado, né? Então, isso foi objeto de bastante polêmica. Nós temos no curso uma disciplina que, inclusive, vai estudar isso um pouco mais aprofundadamente. Duas delas, uma do ponto de vista teórico, outra do ponto de vista mais da prática dessas organizações. Mas aqui é importante sinalizar que essa inflexão, né, na maneira como essas organizações da sociedade civil, que historicamente sempre tensionavam o Estado por direitos, passam a ser quase executoras, né, das ações do próprio Estado. Isso ameniza os conflitos sociais que historicamente tinham sido e seguiam sendo, né, muito importantes para fortalecimento dessas lutas, para garantias de direitos, para colocar na esfera pública reivindicações de públicos novos, de pautas novas, como essas, né, do feminismo, do ambientalismo, do pacifismo, enfim, pautas identitárias de negros, indígenas, mulheres, pessoas com deficiência e outra, né, população LGBTQIA+, enfim, uma série de pautas que precisam para serem carregadas de uma sociedade civil ativa e que seja capaz de cobrar e tensionar o Estado para garantir esses direitos. Esses foram chamados um pouco na sociologia, né, como novos movimentos sociais, né, em que essa dimensão simbólica das lutas, né, o tanto que carrega esse simbolismo de uma luta feminista, de uma luta negra, né, uma luta indígena, por exemplo, na comparação com lutas de classes tradicionais, onde estava muito presente, muito forte, a relação e o conflito capital-trabalho, né? Então, assim, há um deslocamento dos conflitos sociais, né, dessas sociedades contemporâneas complexas, né? Os conflitos talvez deixem de ser tanto econômicos, né, e passam a ser mais culturais, mais identitários, embora, né, não coincidentemente, os públicos que buscam, né, essas pautas identitárias, como negros, indígenas, mulheres, pessoas com deficiência,
LGBTQIA+, são públicos que não coincidentemente também são mais vulneráveis do ponto de vista econômico, né? Então, às vezes é um erro a gente pensar que as lutas sociais ou são econômicas ou são identitárias. Na verdade, há uma sobreposição, há uma, né, em termos de uma teorias sociológicas mais modernas, há uma intersecção, na verdade, né, na, nos corpos de pessoas que, ao mesmo tempo, sofrem opressões de classe, de raça, de gênero, entre outras tantas possíveis, né? Então, há talvez esse afastamento do plano material e aproximação do plano simbólico, mas isso é bastante questionável. Eu, pessoalmente, desse ponto discordo, né, da Maria Glória Bom. Não enxergo essa disrupção, embora algumas práticas, sim, dos movimentos sociais, né, desses novos movimentos sociais, podem, evidentemente, trazer, incorporar novas pautas de caráter mais identitário, mas não necessariamente isso pode colocar em segundo plano, por exemplo, lutas de classe que continuam sendo importantes, porque esses mesmos públicos, né, que sofrem esse tipo de opressão mais simbólica também seguem sofrendo, né? Não coincidentemente, a maior parte da população pobre ou encarcerada é negra, né? Ou seja, há uma sobreposição de relações de opressão e não uma distinção necessariamente entre elas. É um campo conturbado, essa intersecção, né, gente, entre. Recomendo, para quem gosta, por exemplo, uma filósofa estadunidense viva, né, a Nancy Fraser, que faz, a partir das discussões do feminismo, né, ela é uma histórica do feminismo estadunidense, uma autora histórica nesse campo, e ela discute muito isso, né, a necessidade de que essas lutas, né, de identidade e materiais se completam. Mas aqui, né, para nós, a disciplina é importante trazer, para a gente ter presente quando vai pensar esse espaço público, né, onde questões públicas ou de interesse público estão colocadas, e que não é só necessariamente o Estado que pode dar conta dessas questões, embora o Estado continue sendo relevante para promover e garantir políticas públicas e direitos, por exemplo, mas os movimentos sociais e a sociedade civil são fundamentais dentro desse espaço. Então, assim, para sintetizar esse encontro aqui chegando ao fim, tá, a síntese dele é uma ideia da gente pensar, da gente que as questões de caráter público, né, não são necessariamente, exclusivamente garantidas pelo Estado, né, mas que essas lutas sociais, as lutas sociais na contemporaneidade, né, como a gente está sugerindo aqui nesse último slide, né, elas se orientam, são lutas que se orientam por diferentes recortes, né, e propostas dessas lutas. Então, os recortes de classe, os recortes de gênero, os recortes identitários, os recortes animados por referenciais éticos, né, como as questões ligadas a meio ambiente, pacifismo, por exemplo, elas não são, né, são feixes e recortes diferentes, mas de lutas sociais mais amplas, né, no fundo, né, a gente está falando, sempre que falar de lutas sociais, de revoltas sociais, a gente está falando de uma sociedade que se movimenta para viver melhor, né, para lidar com seus problemas, para garantir direitos. E isso é o foco, né, dessa última unidade da nossa disciplina, a gente pensar, a gente viu em outras, né, o foco em quase todas as demais unidades da disciplina era pensar a administração pública a partir do Estado, né, e aqui a gente está trazendo essa dimensão da sociedade, por isso o nosso curso, né, de administração pública e social, porque a gente tem uma leitura de que as questões de interesse público e de caráter público, elas são resolvidas nessa relação entre Estado e sociedade, né? Então nenhum nem outro tem a exclusividade ou a hegemonia ou o monopólio, né, para dar conta das questões sociais, mas é nessa relação entre Estado e sociedade que as sociedades foram historicamente se modificando, se reorganizando, buscando condições melhores de vida, e na sociedade brasileira não é diferente, né? O processo histórico é um processo, e isso o texto mostra, né? Um contexto de permanente ebulição, de lutas, né, de tensionamentos, e esse é um processo histórico a partir do qual qualquer sociedade se organiza, né? E para a gente, na formação de vocês aqui, e para início de curso nessa disciplina, é fundamental esse recado ficar bem claro, né? De que a gente trata de uma questão de caráter público, né? E que
a organização de uma sociedade é um processo histórico, né? Então, se ele é histórico, ele está em aberto, né? Ele é performático nesse sentido, ele é performativo no sentido de que não está dado, né, qual é o destino, né? É nos tensionamentos e no próprio processo histórico que uma sociedade vai se constituindo, tá bem? E essa é a grande lição, digamos assim, desse nosso encontro aqui nessa unidade.